Olá, seja bem-vindo ao LIS da Memória. Eu sou Laís Esmeraldo, aluna do 5º semestre do jornalismo Unifor. Este programa é uma produção da Newslink TV, a TV do curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza. A cada edição do LIS da Memória trazemos o conhecimento e a experiência jornalística por meio das histórias de vida dos profissionais que recebemos a cada programa. Ao resgatarmos as experiências e relatos, também observamos e refletimos sobre as realidades do atual cenário profissional e do mercado. Neste episódio, convidamos o jornalista e professor Wagner Borges, coordenador do curso de jornalismo Unifor, para falar sobre o aniversário de 25 anos da criação do curso, as mudanças protagonizadas pelo jornalismo Unifor, os desafios da profissão, do ensino de jornalismo e os novos perfis do mercado. O professor Wagner Borges é graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará, graduado em Direito pela Unifor, pós-graduado em Gerência Estratégica de Marketing pela Universidade Estadual do Ceará, mestrado em Marketing pela Universidade de Montevidéu, além de especialista em Gestão de Comunicação Pública e Corporativa. E como coordenador do jornalismo Unifor, lidera um time premiado de professores. A entrevista que você vai conferir agora foi feita por Leonardo Piccinini aqui no Newslink. Professor Wagner, muito bem-vindo ao LIS da Memória, é um prazer imenso contar com a sua presença. Obrigado pelo convite, prazer é nosso. Professor, eu queria começar lhe perguntando qual é a essência do curso de jornalismo da Unifor, se você pudesse definir. Eu diria que o que sai desse programa matricial que nós temos hoje reflete primeiro o DNA da Universidade de Fortaleza, que é voltado exatamente para a inovação, para o empreendedorismo, para a conexão muito forte, muito compromissada com os ideais de mercado. E, de fato, quando a gente fala no jornalismo da Universidade de Fortaleza, no curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza, ou o jornalismo Unifor, nós temos um curso que hoje tem relevância, inclusive, nacional. É muito importante lembrar que o curso ele liderou, do ponto de vista regional, um movimento, que hoje, inclusive, do ponto de vista da proposta, é praticamente reproduzida ou até copiada por outros cursos de jornalismo concorrentes, não só no mercado local, quanto também no mercado regional. Não é à toa que nós somos hoje o curso 7 vezes eleito consecutivamente o melhor curso de jornalismo do Nordeste e do Norte do Brasil pelo ranking universitário da Folha de São Paulo. Inclusive, antes mesmo da crise sanitária da Covid, em 2020 e 2019, nós ranqueamos como o melhor curso privado de jornalismo do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste do Brasil. Então, é uma responsabilidade muito grande, mas também é aderente ao compromisso assumido pela universidade, pela coordenação, pelo colegiado de professores, pelos alunos em ter um curso premium, um curso que tem um posicionamento de mercado muito diferente, muito agressivo e hoje, inclusive, inspirador em relação aos demais cursos e que se traduz no alto nível de empregabilidade que nós temos, tanto nas empresas de comunicação, como também na comunicação das empresas. E é evidente que a atual gestão fez muitas mudanças na matriz do curso, né? Eu queria saber qual foi a natureza dessas mudanças, de onde surgiu essa ideia. Bom, para falar sobre isso, eu tenho que resgatar um pouquinho uma coisa interessante, que eu tenho, inclusive, do ponto de vista de memória profissional, um carinho muito grande. Eu tinha acabado de assumir a coordenação do curso e estava dando aula. Isso foi em qual ano, mais ou menos? Foi no segundo semestre de 2010. Então, eu lembro que eu estava dando aula, inclusive, de telejornalismo, uma aula de campo aqui, e de uma hora para outra eu fui chamado pelo Dr. Ayrton Queiroz, nosso saudoso chanceler, e que queria conversar comigo. Isso no meio da aula, ele tinha essa característica, gostava muito de conversar com os professores, com os gestores, com os alunos. E dessa conversa eu lembro que ele falava exatamente, dando as boas-vindas, eu tinha acabado de assumir o curso, falava muito, inclusive, da aderência que o curso tinha com relação também à formação de grandes profissionais, inclusive para o sistema Verdes Mares, mas ele falava, procura observar e garantir um curso antenado com o mercado, com as tendências de mercado. O mercado é muito rápido, o mercado de comunicação é muito agressivo, as tecnologias com o digital também têm uma velocidade muito própria, o curso não pode estar longe disso. E de fato, o que a gente fez nesse processo, um trabalho colegiado muito importante, com professores, muito dialogado, inclusive exaustivamente dialogado, para que a gente pudesse trabalhar todas as matrizes e cenários que a gente pudesse ver, também com a participação muito forte do mercado. O que a gente fez foi exatamente uma mudança de chave. Primeiro porque a gente recebia um curso excelente de impresso, mas já numa altura que a gente tinha que estar discutindo as questões do modelo digital, e não só do modelo digital, as mudanças do impacto desse negócio. Então, isso surgia uma mudança de matriz muito forte, muito rápida, e ao mesmo tempo também um equipamento que fosse aderente a esse novo processo. Nós tínhamos um excelente equipamento chamado LabJOR,
mas que o LabJOR ainda estava muito ensimesmado na questão da competência das habilidades dos professores. O que a gente fez foi exatamente o contrário. Foi preparar um equipamento onde o aluno, não só inspirado e supervisionado pelo professor, ele rodasse todos os mercados, todos os simulacros, todas as instâncias que um bom jornalista hoje tem que dominar para poder estar no mercado. Então isso suscitou um debate longo, debate com o mercado, muita visita técnica aos veículos de comunicação, muitas visitas técnicas aos grandes cursos de jornalismo do Brasil, sobretudo os cursos mais sudestinos, como Casper Libero, USP, PUC, Mackenzie, né? E dentro desse processo, desse diálogo todo, a gente exatamente acabou liderando um processo que colocou o curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza como primeiro do Nordeste e sétimo no Brasil a trazer a essência desse programa matricial que hoje a gente detém, que é exatamente preparar um profissional de comunicação autônomo, com a forte inspiração em processo de liderança, para que ele mudasse a chave. Qual é essa mudança de chave? A gente não prepara jornalista para trabalhar nas empresas de comunicação, a gente prepara jornalista para liderar as empresas de comunicação. Isso é importante, é um diferencial, e de fato a gente foi o primeiro curso privado da região Nordeste, o sétimo no Brasil, e hoje esse processo do qual a gente participou, ele é a base, né, dos grandes cursos de jornalismo do Brasil, ou seja, são cursos que são voltados para formar aquilo que eu chamo de poliglotas digitais, né, ou seja, é um profissional que está à vontade em qualquer tipo de redação, com qualquer tipo de tecnologia, mas também com visão de gestão, de empreendedorismo, que até algum tempo atrás era um palavrão, né? Mas empreender exatamente você, inclusive, não só depender do modelo de negócio tradicional, você pode ter competência, qualidades e repertório para montar o seu próprio negócio digital, dentro de uma lógica ética e técnica de jornalismo, e a partir desse processo que você tem de investigação, você cria o seu próprio público, o seu próprio nível de engajamento e continua entregando o mesmo tipo de serviço que o jornalismo precisa, que é um processo dialogado, investigado, checado e rechecado de transformação de informação em notícia. Então, o curso foi muito feliz nesse aspecto, porque também recebeu todo o aval da Universidade de Fortaleza. E, coincidentemente, quando a gente começou a trabalhar um pouco mais essa matriz que envolve uma visão mais gestora, né, para o jornalista, a gente também passou por um momento de transição, quando a gente deixou de ser o curso de jornalismo do Centro de Ciências Humanas da Universidade de Fortaleza e passamos a integrar o Centro de Ciências da Comunicação e Gestão, que foi exatamente a fusão do nosso Centro de Ciências Humanas com o Centro de Ciências Administrativas. Surgiu o CCG, e com o CCG o curso de jornalismo ficou muito à vontade para poder desenvolver esse projeto jornalístico nosso, que é muito agressivo, que também tem muita tangência com a área de assessoria de imprensa, assessoria de comunicação e, portanto, gestão do cenário da comunicação. Jornalismo empresarial também. Também, né, que já era exatamente uma segmentação, ao mesmo tempo que a gente, inclusive, ajudou a gestão a se aproximar de uma visão mais humanizada, mais articulada, inclusive mais crítica, né, do dia a dia. Tanto é que isso é uma característica que transforma o CCG num centro muito interessante, né, porque a gente tem uma série de cursos aqui que envolvem cursos de humanas, que é o caso do jornalismo, que é o caso também da publicidade e da propaganda, que é o curso também de cinema, que é um curso mais voltado para a artes, mas também com cursos como economia, como administração, como finanças, como marketing. Então, esse conglomerado de cursos embarcados dentro desse centro ajudaram a plasmar, inclusive, uma cultura inclusive mais aberta, para que o jornalista não só esteja envolvido com os fenômenos do jornalismo, mas também com fenômenos de outras áreas que são igualmente aderentes. Por exemplo, economia. Um jornalista precisa ter uma visão macroeconômica muito forte, muito articulada. Então, dentro do nosso curso, nós temos um professor de economia, que é talvez um dos mais renomados economistas do Brasil hoje, que é o professor Ricardo Coimbra. Então, dentro dessa formação, o curso de jornalismo oferece professores que vão, por exemplo, trabalhar em outros centros também da universidade, desenvolvendo questões que são de jornalismo, que a gente espalha para a universidade. Né? Nesse ano de 2025, quando nós completamos 25 anos de fundação, o nome do nosso projeto fundante, né, dessas comemorações chama-se Letramentos contra a Desinformação, que nada mais é de uma palestra que a gente faz para os outros cursos da universidade e para fora da universidade, mas com especialidade também para os funcionários da universidade, sobre a importância da informação jornalística, o combate à fake news, o combate à desinformação e ressaltando que o jornalismo, além de ser uma profissão, além de ser uma carreira, o jornalismo é uma instituição e faz parte da sociedade, uma sociedade democrática, né? Onde nós temos eleições livres, tripartição de poderes, harmônicos independentes e imprensa. Né? Então, dentro desse ecossistema, a gente conseguiu inserir um curso que é profundamente moderno, inclusive hoje a gente tem muito orgulho de dizer isso, né? É um curso de referência no Brasil, onde se fala em jornalismo. Professor, você comentou um pouco agora sobre o tema do evento dos 25 anos do curso, né? Letramentos contra a Desinformação. Eu acredito que esse seja um dos principais desafios
que o jornalista precisa enfrentar hoje, né? A desinformação. E eu queria perguntar quais são os principais desafios que a Universidade de Fortaleza, o curso de jornalismo da Unifor, enfrenta para preparar o aluno nesse sentido. Você acha que são os mesmos desafios que os outros cursos de jornalismo espalhados pelo país enfrentam? Você acha que é um problema geral? Existe um problema que eu diria que não é da nossa sociedade, é do planeta todo, que é exatamente esse movimento de desinformação, né, que tem método, né, que já tem mostrado aí como o nível, né, de dano, de perda, de prejuízo que se faz para a sociedade, para a economia, né, para as pessoas de uma maneira geral. E esse desafio, que não só é um desafio do curso de jornalismo da Unifor, como dos demais cursos de jornalismo, para nós ele tem uma característica muito marcante, porque nós estamos embarcados num dos cursos mais respeitados e agressivos do Brasil, mas para que a gente faça exatamente esse processo agressivo de ajudar a formatar um profissional articulado, uma boa linha de frente para combater a desinformação, nós temos como vantagem competitiva o fato que nós estamos alicerçados por um grande hub de laboratórios, e dentro desses hubs de laboratórios, nós temos um colegiado de professores e profissionais que são ao mesmo tempo acadêmicos de mercado, muito bom, e também suportados tecnicamente por profissionais, como aqui os da TV Newslink, né? Altamente gabaritados e capacitados. A gente precisa ter toda essa articulação para colocar o aluno à vontade, não só do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático, né? Então, isso acaba sendo diferencial e uma grande vantagem do curso, porque além da gente dar a esse aluno essa formação acadêmica muito forte, ele precisa praticar precocemente esse processo. Então, já a partir do primeiro semestre do curso de jornalismo da Unifor, o aluno já se vê envolvido em questões filosóficas, questões teóricas, questões sociais, em muito debate, mas ele vai refletir isso também através de produtos. Eu vou dar um exemplo de como isso é importante. Nós temos dentro da disciplina fotográfica, no primeiro semestre, um projeto de culminância chamado Pau de Arara, onde o aluno sai do entorno da universidade, sai do entorno da cidade e vai ao interior do estado visitar, conhecer, tomar contato com aquele sertanejo, com aquela pessoa mais humilde que não está no nosso dia a dia, mas ele é afetado de uma forma ou de outra pela desinformação, pela politicagem, pelos erros políticos, administrativos, e que não por acaso temos quem debate aqui dentro. Né? Então, essa conexão que a gente faz já dentro do primeiro semestre, ela é uma característica do curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza, e que vai até o fim da jornada dele dentro desse curso. Poucos cursos, eu não digo nem na região Nordeste, nem aqui exatamente no nosso mercado cearense, mas poucos cursos no Brasil conseguem honrar essa conexão do primeiro ao último semestre, de estar realmente plasmando teoria e prática em atividade de caráter extensionista. Né? A gente vê, por exemplo, o investimento que a gente tem aqui no Newslink, que é nosso espaço de prática e extensão, e ao mesmo tempo um portal de notícias. Quem acessa o Newslink está diariamente informado sobre o que a universidade faz, o curso faz, o que o mundo faz, de uma forma dialogada, de uma forma crítica, mas de uma forma muito profissional, muito baseada nos critérios de noticiabilidade. Isso acaba sendo não só, como eu falei e estou repetindo, uma vantagem competitiva, mas um compromisso assumido e que é entregue exatamente para o aluno que nos procura, para o profissional de formação que vem fazer jornalismo aqui na Unifor. E eu queria perguntar agora sobre o nível de investimento que a Universidade de Fortaleza faz em relação ao curso. Bom, a Universidade de Fortaleza é hoje uma das maiores universidades privadas do Brasil. Né? Esse é um compromisso assumido pelos curadores, pela Fundação Edson Queiroz, e ela se reflete não só no curso de jornalismo, mas na universidade como um todo. Né? Já visto que nós estamos aí a expectativa nos próximos anos de recebermos uma nova universidade, né? uma obra que está sendo finalizada agora. O Complexo Cultural, né? Exatamente, o Complexo Edson e Holanda Queiroz, e que é exatamente o reflexo desse compromisso sistemático de estar sempre atualizando e investindo na instituição. Então, quando a gente fala do curso de jornalismo, esse compromisso de renovação, esse compromisso de investimento, ele é uma constante baseada também em alguns indicadores. Né? A gente tem que ter bons indicadores que façam que a gente tenha dentro dessa visão de gestão esse investimento, e esse compromisso ele acaba sendo renovado a cada final de ano, quando a gente começa a planejar o curso para o ano seguinte, né? Por meio, primeiro, de muita tecnologia, muita informação, muitos insumos, como, por exemplo, a nossa capacidade instalada. Nós somos um curso que tem TV própria, nós temos a nossa rádio, nós temos portal de notícias, nós temos salas com computadores de ponta, todas salas refrigeradas, uma série de equipamentos, como estúdios de rádio e TV profissionais, computadores de ponta, e toda essa tecnologia, exatamente porque há que se refletir
O jornalismo hoje, como aliás todo saber humano, está baseado nessa economia que vem do digital, que é um fenômeno de aproximadamente 40 anos. Então, para a gente ter um aluno de ponta, a gente precisa também de equipamento de ponta. Esse equipamento ele exige uma renovação sistemática anual, que é compromissado pelo curso, pela instituição, e que permite que a gente tenha exatamente esses indicadores de qualidade. Um deles é o fato que nós somos o curso com maior taxa de empregabilidade do nosso mercado. Exatamente essa condição que o aluno entra e quando ele sai do curso, quando ele é egresso, né, ele passou não só para essa formação teórica, essa formação acadêmica, mas todo alicerçado para equipamentos de ponta, com profissionais de ponta, para que ele experimente de fato o que ele vai fazer no mercado. Já passou pela situação prática também, que é muito importante. Não, né? que é o fundamento nosso. Né? Esse é um dos diferenciais do curso de jornalismo da universidade, como eu falei no bloco anterior, é exatamente isso. Nós inserimos o aluno precocemente na atividade prática já a partir do primeiro semestre. Então, essa é uma constante, né, de todo o nosso programa matricial, porque essa visão prática, que é a visão de entender um fenômeno, de saber se colocar em relação a ele e resolvê-lo, ele é baseado exatamente nessa formação ética muito forte, muito alicerçada numa forte organização teórica acadêmica, mas que só funciona na prática quando você tem os espaços de aplicabilidade, como que a gente tem aqui no curso, que detém, como eu falei, o maior hub de laboratórios de comunicação do Norte e Nordeste, e desconfio a gente discutir isso com alguma frequência, discuto no bom sentido, com alguma frequência com a superior direção, já há uma certa suspeita muito interessante que talvez a gente tenha hoje o maior hub de laboratórios do Brasil. Né? Mas a questão não é o fato de a gente é o maior, o segundo maior, o terceiro maior, não interessa. O importante é que o aluno esteja à vontade e com esse equipamento sempre à disposição dele, a sua atividade prática para o seu amadurecimento em sala de aula. E neste ano em que o curso completa seu 25º aniversário, uma programação muito qualificada foi preparada desde o início, né, do ano. Desde a Semana do Jornalismo, em abril, com profissionais de muito renome no mercado local e nacional. Exatamente. O ano de 2025 é interessante porque ele marca exatamente os 25 anos de criação do curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza, a primeira turma. Na realidade, a gente entende que a formação é exatamente como se a portaria do Ministério da Educação autorizando o curso. E nesse ano de 2025, exatamente no segundo semestre, a gente tem a consolidação dos 25 anos. Entretanto, como o ano de 2025 é um ano de ENAD também, ou seja, são muitas atividades, a gente preferiu concentrar a base mais intensa da programação exatamente na semana do Dia do Jornalista, dia 7 de abril, que é o Dia do Jornalista Brasileiro, foi uma segunda-feira, e a gente fez do dia 7 ao dia 11 de abril uma programação muito intensa que aglutinou as principais atrações que a gente concentrou. A gente abriu a programação com a presença do jornalista Gerson Camarote, da Globo News. Tivemos aqui no dia seguinte o jornalista João Pedro Ribeiro, egresso aqui do curso, formado aqui do curso, que hoje trabalha também na Globo News. Tivemos aqui uma série de ex-alunos e alunas que hoje estão na área de assessoria de imprensa, de comunicação. Tivemos a Letícia Lima, né, que hoje trabalha no Ministério Exatamente, tivemos a jornalista Letícia Lima, também formada aqui, que hoje trabalha no Ministério da Educação em Brasília. Ex-alunos que hoje dominam a área de rádio, a área de televisão, a área de gestão de assessoria de imprensa, assessoria de comunicação. E a gente então concentrou nessa semana de 7 a 11, mas ao longo do ano, na realidade, a gente foi pulverizando com outras atrações também, até para poder, de certa forma, desafogar uma semana muito, muito longa que a gente teve, mas muito rica de debate, de participação, e também pulverizar ao longo do curso. E a gente vai encerrar esse ano, a gente encerra esse ano com o projeto LEAD, da Rede Globo, uma parceria do curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza, com a Rede Globo, Sistema Vezes Mais, e também a participação do curso de jornalismo da UFC, que no dia 29 a gente recebe, né? Recebemos aqui profissionais da Rede Globo que vem falar sobre o jornalismo, modos de fazer jornalismo, uma visão que é bem interessante, que é exatamente uma visão muito de mercado voltando para dentro da universidade, um evento que a gente espera coroar com muita alegria, né? esse ano, e torcendo para que os próximos 25 anos sejam também de renovação desse colegiado de alunos, mas principalmente a manutenção do compromisso que a Universidade de Fortaleza tem de ter um grande curso de jornalismo de qualidade e com relevância, e principalmente celeiro de grandes profissionais que hoje não só estão aqui no Ceará, mas trabalhando no Brasil todo. E em relação às especificações que o curso oferece, como marketing político, jornalismo esportivo, jornalismo crítico, qual a importância do aluno chegar ao mercado com essa bagagem? É interessante porque eu costumo dizer que o jornalismo não tem um jeito de fazer. O jornalismo tem vários jeitos de fazer. Nós temos um jornalismo só, nós temos vários jornalismos, né? E evidentemente não cabe tudo porque existe um compromisso dentro da graduação de você colocar aquele profissional no mercado dentro de um espaço de tempo que inclusive é pactuado entre a universidade e o Ministério da Educação, né? Então o curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza, ele concentra inicialmente uma base teórico-filosófica que é fundamental para o jornalista e que a gente, de certa forma, a gente tenta montar
e trabalhar em 4 grandes eixos. O primeiro grande eixo, que dura 2 semestres, portanto, o primeiro ano, a gente chama de ciclo ético. Sim. É onde esse profissional que entra dentro do curso, ele vai ficar à vontade com a teoria, com a ética, com a estética, inclusive, mas principalmente com o compromisso de fazer jornalismo. O que o jornalismo costuma dizer é, antes de tudo, uma prestação de serviço. Sim. No segundo ciclo, que no caso é o terceiro, quarto semestre, portanto, o segundo ano, o aluno vai ser apresentado às chamadas disciplinas estruturantes, aquelas que são a base do discurso jornalístico, que é a caso do jornalismo impresso, radiojornalismo, telejornalismo e hoje o jornalismo digital, que na realidade ele aglutina, ele faz todo esse processo de mediação desse sistema da comunicação. Sim. No terceiro ciclo, o aluno que já está ético e já está à vontade com o discurso jornalístico, ele vai se preparar para ser um investigador. Ele vai começar a trabalhar na perspectiva do jornalismo investigativo, que é uma das disciplinas base, tudo aquilo que envolve o conhecimento que ele já adquiriu, com as ferramentas que são importantes para que ele esteja à vontade em qualquer tipo de segmento da área do jornalismo, apropriado das ferramentas, das tecnologias, mas, sobretudo, das competências e habilidades para poder desenvolver isso. É quando ele pode estar optando pelo jornalismo esportivo, pelo jornalismo investigativo, pelo econômico, pelo cultural, ele vai estar apresentado aquelas estruturas, aquelas ferramentas que permitam que ele não só vá trabalhar dentro dessas editorias, nos veículos de comunicação, como também, como eu falei, se ele quiser empreender, se ele quer desenvolver o negócio dele. E vamos imaginar aqui, ele quer trabalhar com jornalismo esportivo, mas quer trabalhar de forma autônoma. Ele vai montar o blog dele, o espaço dele, o portal dele, ele sai do curso com as ferramentas necessárias para poder trabalhar, investigar, desenvolver um produto, mediar esse produto, e à medida que ele vai oferecendo esse produto, ele vai criando o engajamento dele, portanto, o público dele, a monetização dele. No último ciclo, que é o quarto ciclo, que a gente chama de ciclo de gestão, o aluno vai olhar para trás em relação a tudo que ele aprendeu, mas vai indexar outros indicadores que são fundamentais para a formação. Ele vai ter que ter uma forte formação em gestão, em empreendedorismo, em sustentabilidade. Ele vai trabalhar com métricas, ele vai desenvolver técnicas, ele vai trabalhar com parâmetros que envolvem, por exemplo, análise de dados para tomada de decisão. Isso é importante porque mesmo que ele vai trabalhar na comunicação de uma empresa ou numa empresa de comunicação, ele tem que ter capacidade e maturidade para tomar decisão. Então essa tomada de decisão, esse processo mais finalístico de amadurecimento, que a gente deixa por último ano, é exatamente ao estar apropriado dessas tecnologias, dessas ferramentas por meio dessas disciplinas que são muito estruturantes, ele possa olhar para trás e entender de uma forma muito global, muito integrada, o ethos do jornalismo, que é prestar serviço de qualidade em qualquer ambiente onde ele esteja. Isso é uma característica do curso, como eu falei. Quando a gente assumiu esse processo, o primeiro curso no Nordeste a fazer isso, 7º no Brasil, isso hoje é praticamente obrigatório em qualquer curso. Então a gente foi pioneiro nesse aspecto e a gente vai, dentro desse compromisso também da universidade, como você falou na pergunta anterior de investimento, já nos preparar agora em 2026 para a nova mudança e atualização da matriz, porque tudo aquilo que um bom jornalista tem que dominar e entender, quando ele termina o ciclo já está velho. Então tem coisas novas que a gente tem que colocar de novo em perspectiva para que ele aprenda. Então é um processo contínuo, e ao mesmo tempo que é um processo contínuo, é um processo perene e muito feliz, porque isso implica uma renovação, uma atualização muito grande. E essa atualização, essa renovação é parte dessa maneira que o jornalista tem que ter de entender que ele tem que estar sempre curioso por coisas novas e aprender essas coisas novas, dominar ao adotar essas tecnologias, essas inovações no dia a dia do trabalho dele. Com certeza. E além de tudo isso, o curso de jornalismo da Unifor conta com um parque tecnológico de primeiro mundo. Nós temos uma estrutura fascinante, como você comentou, o estúdio de TV, os estúdios de rádio, o próprio Newslink aqui. Você considera que essa estrutura é um grande diferencial do curso? Eu diria que não só é um grande diferencial, como a gente tem tido situações muito felizes de comprovação disso. A gente recebe com muita frequência profissionais de jornalismo e de gestão de comunicação do Brasil todo que vêm conhecer a Universidade de Fortaleza, e quando eles vêm conhecer o nosso Núcleo Integrado de Comunicação, o NIC, onde pulsa o Newslink, onde está a Agência 365 Lab e o Labomídia, ele fica realmente impactado, porque geralmente é um cluster de laboratórios que geralmente você está acostumado a ver exatamente no Sudeste do Brasil. Sim. Eu conheço esses equipamentos dos grandes cursos do Brasil, tem inclusive profissionais, professores, coordenadores que são meus amigos e tudo, e sempre que a gente está trocando alguma ideia, alguma informação, e a gente vai visitar, a gente vê que é um equipamento muito, muito bacana, mas não tem uma escala que a universidade tem. Uhum. Isso, de novo, tem a ver com um compromisso que a Universidade de Fortaleza tem em sempre investir nos seus cursos, para que cada curso seja uma ilha de excelência. Essa ilha de excelência, além de ser um atributo, além de ser um diferencial, é também um atestado de uma coisa que eu também gosto muito de falar, de que talento não é uma coisa regional. Você não precisa hoje estar no Sudeste do Brasil, ou mesmo fora
do Brasil para poder ter o nível de excelência que a gente tem. Tanto é que nosso curso, também como outro atributo, entre outras questões, é um curso que tem convênio com 47 universidades em 15 países para intercâmbio. E temos dupla titulação internacional com Portugal, o que significa que o nosso aluno ele pode fazer intercâmbio durante 6 meses na instituição de ensino, volta para cá, ou pode fazer essa dupla titulação, que é estudar 1 ano em Portugal, e quando ele termina essa jornada de 1 ano, ao voltar para cá, ele termina o curso e o diploma dele passa a ser brasileiro, europeu. Então, poucos cursos têm isso, e esse tipo de diferencial que a gente foi buscar exatamente na nossa gestão é o que faz do curso um espelho do que é a Universidade de Fortaleza, quando ela desafia a gestão, o processo acadêmico, a sempre buscar alguma coisa a mais, sempre um passo à frente. Isso tem sido a característica do curso de graduação em jornalismo da Universidade de Fortaleza. Professor, nós estamos gravando essa entrevista diretamente do estúdio de TV do Newslink, né? O Laboratório de Práticas e Extensão do curso de jornalismo da Unifor. Você poderia comentar um pouco sobre como funciona o Newslink, como é que surgiu o Newslink? O Newslink, na realidade, ele veio atender uma demanda que, quando nós encontramos aqui, chegamos aqui, já estava muito claro que precisava ser colocado, né? Como eu falei, nós tínhamos antes um grande equipamento, excelente equipamento chamado LabJOR. LabJOR é um equipamento excelente, mas que refletia um modelo de matriz que estava muito voltado para a questão do impresso. Aliás, é sempre bom dizer, quando nós assumimos o curso, o curso de jornalismo da Unifor, ele era um excelente curso de impresso. Tanto é que os produtos deles são clássicos, como a revista A Ponte, né, como o Jornal Sob Pressão, o próprio jornal também Fôlego, da disciplina de jornalismo esportivo. Mas o fato é que, como eu falei, à medida que a gente foi assumindo, montando a equipe de gestão atual, né, a atual equipe de colegiado, nós já tínhamos que estar discutindo o fato que o digital já vinha para se impor. E o digital tem algumas características, inclusive também a economia. Então, por exemplo, a revista A Ponte ela passa a ser digital, os nossos produtos passam a ser digitais, e ao mesmo tempo esse modelo de negócio novo que muda, inclusive a atuação e setorização do jornalismo também. Então o jornalista não é mais o jornalista que faz só fotografia, não é só o cara que faz rádio, o jornalista em função do digital, o jornalista é um profissional multimodal. Eu com um aparelho telefônico, eu entrevisto, eu edito, eu gravo, eu transporto, eu publico, né? E o equipamento que a gente tinha precisava refletir isso. Mas antes dessa reflexão, a gente precisava de uma coisa mais importante, que era a mudança matricial, porque a matriz curricular, ou o projeto pedagógico do curso, ele é a constituição do curso. Sim. É ele que diz como o curso vai se comportar, como é que ele vai ser estruturado, o que é que cada disciplina vai explorar e como isso vai ser colocado em termos de prática e extensão. E essa mudança que a gente trouxe para cá foi interessante porque também aumentou o nível exatamente de laboratórios, né? Nós temos hoje um equipamento integrado, que é aqui. Nós estamos, por exemplo, na TV Newslink. A TV Newslink é um espaço de prática e extensão, mas é um espaço de audiovisual, é um espaço de telejornalismo. Para isso, precisa ter profissionais muito capacitados que entendam não só desse tipo de linguagem, mas ao mesmo tempo dessa linguagem vai entender também do rádio, vai entender do impresso. Ou seja, a gente precisava modernizar isso a partir também de um novo equipamento. Daí nasce o Newslink. Então, o Newslink é interessante porque ele nasce com o princípio exatamente de, em vez de trabalhar de forma apartada, cada aluno que faz impresso fica só naquela determinada área, o aluno de fotografia fica naquela área, o aluno de rádio. Não, nós integramos o processo todo. Então, o aluno, durante a estada dele no Newslink, ele passa por todos os fenômenos. Ele pensa, ele debate, ele pauta, ele produz, ele edita, ele pós-produz para a rádio, para a TV, para o digital, né? Então, esse equipamento hoje, que inclusive é um equipamento um dos únicos, inclusive, operando no Brasil, e ele tem essa característica porque ele, além de ser um espaço para extensão, é um espaço dos alunos. Sim. Né? Quando você entra dentro da nossa programação da TV Newslink no YouTube, você vê que é uma programação que está pensada, produzida pelos alunos, com suporte de profissionais excelentes, e o papel do professor é a supervisão, é acompanhar, dizer, isso aqui está bom, vamos melhorar isso aqui pode, vamos manter. Então, é um processo contínuo de ensino e aprendizagem, e que também vai, de uma forma ou de outra, né, ousar repetir lá exatamente o slogan da instituição, que é o que nos inspira, que é exatamente ensinar e aprender. Esse é um processo contínuo, um processo de mão dupla, né, onde a gente ensina o aluno e o aluno ajuda também a gente a dar um feedback daquilo que a gente está fazendo. O equipamento dentro desse aspecto, ele cumpre a missão dele, porque é um equipamento, inclusive, muito modal. A gente está falando aqui da TV, mas nós temos a redação é um portal, nós temos o estúdio de rádio, nós temos a TV Unifor, nós temos também o NEPS. É importante lembrar, o curso de jornalismo criou o primeiro núcleo de estudo e pesquisa em comunicação empresarial de um curso privado de jornalismo, que é o NEPS, e que exatamente no seu lançamento, há 8 anos, já vinha trazendo exatamente
esse debate, essa inquietação, o impacto da inteligência artificial, a questão das métricas, a utilização que eu tenho que ter de dados para poder tomar decisão. E isso é uma coisa que nasce da área de assessoria de imprensa, que envolve para a assessoria de comunicação, que envolve os fenômenos do jornalismo interno, que aqui na Unifor nós chamamos de jornalismo empresarial, mas que nada mais é do que um outro segmento, onde os jornalistas começam a atuar com muita desenvoltura, com muita profundidade, com muita competência, e não por acaso já é um dos grandes mercados, né, que o jornalismo tem, né, e onde a matriz do curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza, o jornalismo Unifor, foi pioneiro. Esse fator que você comentou da redação integrada seria um dos grandes fatores de sucesso do Newslink? Eu diria que sim, porque na verdade a gente antecipou em pelo menos 5 anos antes uma tendência, né? É sempre bom lembrar que quando a gente propõe a primeira mudança matricial e a segunda já com equipamento, nós éramos novamente o primeiro curso do Nordeste a trazer uma matriz que trabalhava não só o jornalismo, como a gestão do jornalismo para as empresas de comunicação, para as empresas jornalísticas, mas também para a comunicação das empresas. E isso, além de ter sido pioneiro, né, também, ao mesmo tempo que a gente sai na frente, a gente vai inovando, a gente vai também aprendendo e vai burilando o processo, né? Isso não deixa de ser, do ponto de vista do empreendimento, né, uma inovação, mas também uma inspiração para outros projetos que são aderentes ao que a gente faz no entorno do curso de jornalismo, né? E, portanto, um compromisso que os professores, a direção do CCG, a gestão da coordenação assume com o aluno que vem chegando, que passa pelo curso e vai saindo. Isso, de novo, se reflete uma coisa que é muito importante para a Universidade como indicador, que é o alto nível de empregabilidade que o jornalista formado na Universidade de Fortaleza tem. E para encerrar, professor, qual é a mensagem que você deixa para os alunos do curso aqui da universidade e para aqueles que ainda não fazem parte do curso, mas sonham em fazer? O jornalismo, como eu costumo sempre dizer em sala de aula, sempre que eu posso, o jornalismo, ele há muito tempo, ele ultrapassou, ele transgrediu a visão da profissão. O jornalismo não é uma profissão, é uma profissão do ponto de vista formal. Mas é uma prestação de serviço. Exatamente, né? mas a questão não é essa. O jornalismo é uma profissão como qualquer outra, tá? Que tem uma carreira como qualquer outra, mas o jornalismo tem um diferencial. O jornalismo é uma instituição. Sem um jornalista você não tem democracia, você não tem cidadania digital, você não tem respeito a direitos humanos. Eu costumo dizer que sem jornalismo nós não temos civilização, né? E a Universidade de Fortaleza, ao criar há 25 anos um curso de jornalismo como o nosso, ela honrou esse compromisso de universidade de fomentar conhecimento, de desenvolver ciência, multiplicar ciência. Então, o curso, ao longo dos 25 anos, aqui eu falando aqui, em nome de todos os coordenadores que já passaram por aqui, e principalmente os professores que já passaram, que estão aqui, nós temos esse compromisso em formar grandes profissionais. O jornalismo precisa de gente grande, que pensa grande e que trabalha grande, porque os desafios da sociedade hoje são muito grandes também. Nós lutamos, um curso de jornalismo antigamente formava profissionais para informar. Hoje nós temos um desafio bem maior, que é o fato que nós trabalhamos na formação de profissionais para lutar contra a desinformação, né? E quando isso acontece, até porque a história humana ela é cíclica, o jornalismo sempre mostra a sua importância, o seu papel e o seu nível, né, de contribuição para um marco civilizatório mínimo. Vou dar um exemplo aqui muito simples, né, muito recente, quando todos os veículos de comunicação do Brasil formaram um consórcio para informar a sociedade brasileira sobre o andamento, né, essa crise sanitária da Covid. Né? E há consenso de que se não há essa informação sobre os perigos da Covid, sobre o isolamento, o lockdown, as maneiras de combater a Covid, se proteger da Covid, isso é consenso no todo, há vários e vários estudos acadêmicos já sobre isso. Se não houvesse esse consórcio de jornalismo acontecendo, inclusive no mundo todo, o número de mortes teria sido muito maior. Né? Porque, inclusive, independente do que estava exposto, do que estava claro, as pessoas morrendo por conta do vírus, da coronavírus 19, né? Havia as pessoas que acreditavam que não, que isso era invenção, que isso era uma questão, inclusive, de caráter político, as pessoas que diziam que o efeito manada resolveria tudo, né? Ou seja, era uma visão negacionista de uma coisa que é o oposto do jornalismo. O papel do jornalismo é transformar toda e qualquer informação, né, pública ou privada que tem importância em notícia. Se a gente não tem um profissional capacitado para entender isso, fazer isso com competência, não estão cumprindo o nosso papel. Para sorte nossa, esses últimos 25 anos, a universidade tem sido um celeiro de grandes profissionais. Então, a gente está muito feliz com o trabalho que é feito aqui dentro, com o compromisso da universidade e, claro, esperamos que as pessoas que têm interesse em fazer jornalismo, um dos melhores cursos de jornalismo do Brasil, venham conhecer
jornalismo da Universidade de Fortaleza, o jornalismo Unifor. Professor Wagner, agradecemos mais uma vez por sua presença. Eu que agradeço, muito obrigado.